Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula, e nesse módulo nós vamos tratar sobre os documentos que tratam sobre a educação nacional, né? Ou seja, os documentos de âmbito nacional, que são as diretrizes, como as diretrizes aqui para a educação infantil, para o ensino fundamental, né? E também nós vamos ver os documentos nesse módulo que trata sobre o Distrito Federal, isso é a Resolução 02 e também o regimento interno, ou melhor, o regimento escolar da educação pública do Distrito Federal. Beleza. Primeiro ponto, quando nós vamos para essas legislações, a minha principal recomendação, antes de qualquer coisa, é que você já esteja dominando, de certa forma, a LDB, tá? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, certo? Tenha pelo menos assistido às aulas de LDB. Tá? Por quê? Porque elas são fundamentais para compreender o que aqui está. Porque muito do que está aqui nada mais é do que uma complementação ou até mesmo uma repetição daquilo que se encontra na LDB, beleza? Então, sem mais delongas, vamos compreender essas legislações naquilo que, ao meu ver, mais interessa o examinador, o que vai mais interessar o examinador na hora da sua prova, beleza? Vamos começar então com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? Eu trouxe aqui as diretrizes propriamente dita e eu já deixei marcado e eu já vou colocar aqui no arquivo com essas devidas marcações os pontos que eu acredito que mais irá cair na sua prova, tem mais chances, né, de cair na sua prova, beleza? Porque o examinador não tem como fazer muitas questões sobre cada uma das diretrizes. Ele vai fazer uma questão sobre cada diretriz e às vezes terá até mesmo diretriz que nem questão ele irá produzir, beleza? Então nós temos aqui a diretriz da educação infantil, ela é grande, temos a apresentação, vamos começar os nossos trabalhos a partir aqui do seu número de resolução, né? Ela é uma resolução do número 5 de 2009 do Conselho Nacional de Educação, tá? Então ela é do Conselho Nacional de Educação. E qual é o trabalho dessa resolução? Presta atenção aqui, ó. Ela fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então ela é uma diretriz curricular e ao segredo nacional. Ela não é específica para o DF. Ela é de âmbito nacional. Não esqueça disso, tá bom? Ela é uma diretriz curricular nacional para a educação infantil. Depois disso, ela vem e nos apresenta os objetivos, né, dessa diretriz. E dentre esses objetivos eu destaco aqui o 1.3, que ele vai falar assim, ó, que além das exigências dessas diretrizes, devem também observar as legislações estaduais, municipais, atinentes ao assunto, bem como as normas do respectivo sistema. Ou seja, é necessário observar, segundo essas diretrizes, as legislações de cada estado, as legislações de cada município, as legislações do Distrito Federal, e ela até meio que repete isso quando ela fala assim, bem como as normas do respectivo sistema, o sistema de ensino, se é o sistema de ensino estadual, se é o sistema de ensino municipal, se é o sistema de ensino do Distrito Federal, se é o sistema de ensino até mesmo federal. Então, conforme o respectivo sistema de ensino. Tem que respeitar as legislações estaduais e municipais. Pelo motivo muito simples, amados, porque essa diretriz é uma resolução. É uma resolução. Resolução não é maior do que lei. Não tem como ser maior do que lei. Então, sendo assim, uma lei estadual, ela precisa ser respeitada. Essa diretriz não tem como bater uma lei estadual. Uma lei municipal tem que ser respeitada. Essa diretriz não tem como bater numa lei municipal. Certinho? Por quê? Porque cada um dos 26 estados do Distrito Federal e dos 5.500 lá vai porrada município, né, que nós temos no Brasil, eles têm autonomia. Se eles têm autonomia, isso significa que eles podem criar legislações próprias para os seus respectivos sistemas de ensino. Beleza? E aí a diretriz não tem como bater de frente com elas, tá? Até mesmo pela estrutura legal. Lei é maior do que resolução. Tudo bem? Beleza. Dando continuidade então a essas diretrizes. E aí a gente chega aqui nas definições das diretrizes e eu destaco alguns pontos.
Primeiro, ele me fala o que é a educação infantil. A LDB já é clara, mas só para os encargos de consciência. Ele fala assim, ó, é a primeira etapa da educação básica. Lembre-se, a educação básica é um nível da educação. Nós temos dois níveis, educação básica e educação superior. A educação infantil é a primeira etapa dessa educação básica, sendo assim, essa primeira etapa é organizada e assim ofertada em creches e pré-escolas. Em creches e pré-escolas. Tudo bem? Beleza? Não esqueça disso. E aí depois ele vai dizer que é dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita, de qualidade, sem requisitos de seleção. Não há uma seleção. Não, seleção, professor, é como se fosse um vestibular. Não há uma seleção, pré-requisitos de seleção para que essas crianças sejam atendidas principalmente na pré-escola, porque a pré-escola ela é obrigatória, os 4 e 5 anos ela é obrigatória, então o Estado é obrigatório ofertar, tá? E na creche ampliar a sua oferta à necessidade da comunidade, não necessariamente para todas as crianças, porque ela não é obrigatória, mas para aquelas crianças que necessitam, né? Aqueles pais que necessitam colocar essas crianças nas creches do 0 aos 3 anos de idade. Só um detalhe, quando a diretriz aqui fala é dever do Estado, né, esse termo Estado é no sentido de Estado-nação, ou seja, né, nós não estamos falando aqui de Minas Gerais, nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, nós não estamos falando aqui do Goiás, de um dos 26 estados brasileiros. Não, nós estamos citando aqui, a diretriz cita o termo Estado no seu sentido amplo, tá? Então esse Estado entra sim o aspecto do governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. E por que eu informo isso? Porque você sabe que estar na LDB, que em regra a educação infantil é de responsabilidade dos municípios, tá? Então não há uma contradição. Quando aqui a diretriz fala Estado, não é uma contradição ao que a LDB fala em relação aos municípios, tá? Não é uma contradição, é porque o termo Estado ele é utilizado de uma forma ampla, tá? De uma forma ampla que se aplica a todos os entes federados do país, União, Estados, municípios, Distrito Federal, beleza? Tá? Então é assim que funciona, ok? Aí ele vai citando algumas coisas, tal, e aí nós chegamos na proposta pedagógica da educação infantil. O que nós podemos destacar na proposta pedagógica é o que você já sabe, né? Não há diferença das demais propostas pedagógicas da educação básica. Basicamente, né, é só relembrar que quando falamos em proposta pedagógica, é necessário que ela seja feita através do que chamamos de gestão democrática, ou seja, com a participação de todos os envolvidos nesse processo, né, educacional. E quem são esses todos? Nós temos aqui, conforme a própria diretriz, a participação da direção, a participação dos professores e a participação da comunidade escolar. Comunidade escolar, podemos entender ali, por exemplo, os pais, os responsáveis, né, os profissionais de educação que atuam na escola, ou seja, a comunidade escolar como um todo, né, irá participar desse processo de proposta pedagógica educacional, garantindo assim, então, gestão democrática e a autonomia da própria unidade escolar. Beleza? Ok. Depois disso, nós chegamos na concepção da educação infantil. E a minha experiência me diz que tem uma grande chance do examinador cobrar aqui em relação a essas diretrizes esses pontos aqui da matrícula e da faixa etária. E por que a minha experiência me diz isso? Porque é bastante comum quando o examinador cobra as diretrizes nacionais curriculares, tá? Cobrar informações lá nas diretrizes, o que nós temos aqui na diretriz focada na educação infantil. Então, partindo de algo que o examinador já fez anteriormente, em outras legislações que tratam sobre esse assunto, né, é perceptível que o examinador tem grande chance de cobrar esse tópico aqui citado. Então, é um tópico que sim, você precisa conhecer e conhecer bem, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, ó, que é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam
4 ou 5 anos. Então vamos lá. O que é obrigatório? A pré-escola. A creche é obrigatória? Não, a matrícula não é obrigatória na creche, certo? Na pré-escola é obrigatória. Então isso significa que os municípios têm a obrigatoriedade de garantir essa matrícula a partir dos 4 anos, beleza? Isso está na LDB, tranquilo, e aqui está repetindo. Só que aqui ele vem nos dar ali um requisito do que se entende esses 4 ou 5 anos em relação ao ano de nascimento, ao dia de nascimento da criança, repetindo ao que se encontra nas diretrizes curriculares nacionais, né? Então ele basicamente vai repetir, ele vai dizer o seguinte, olha, que essa matrícula na pré-escola, no primeiro ano da pré-escola, com 4 anos, ou no segundo ano da pré-escola com 5 anos, é para aquelas crianças que tiveram ali o seu nascimento até o dia 31 de março. Até o dia 31 de março do ano que ocorre a matrícula, tá? Então isso significa o seguinte, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Se a criança for completar 4 anos em 1º de abril, a criança vai completar 4 anos em 1º de abril, essa criança não entra na pré-escola, entendeu? Se ela completar 4 anos em 1º de abril, ela não entra na pré-escola, ela vai entrar na creche, na pré-escola não, beleza? Porque a pré-escola é para aquelas crianças que completam 4 anos até 31 de março, tá? Do ano em que ocorre a matrícula, ou para aquelas crianças que completam 5 anos, isso no segundo ano então da pré-escola, né, no Jardim 2, por exemplo, para aquelas crianças que completam ali até dia 31 de março daquele ano, beleza? Então é 1º de abril, já não pode mais, já não se matricula na pré-escola. O mesmo se aplica ao ensino fundamental, e aqui vai dizer isso. Ele fala assim, ó, aquelas crianças que completam 6 anos, ó, 6 anos, após o 31 de março, devem ser matriculados na educação infantil. Então a criança está ali com 5 anos até 31 de março, essa criança, ela irá estar no segundo ano da pré-escola, beleza? Tá? Mas se essa criança vai fazer 6 anos, olha o detalhe, ela vai fazer 6 anos em 1º de abril ela completa 6 anos. Essa criança continua na educação infantil. Ela não estará no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental. Beleza isso? Tranquilo? Então isso significa que para a criança entrar no ensino fundamental, ela tem que ter completado 6 anos até a data do dia 31 de março. Beleza? Se ela completar depois disso, ela não entra no primeiro ano do ensino fundamental, mas sim permanece na etapa da educação infantil. Beleza? Estas datas são muito importantes você lembrar, já caiu várias vezes, é importantíssimo você saber disso na hora da prova. Beleza? Tá? Os outros 2 pontos aqui para os encargos de consciência, ele fala assim, ó, que a frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Por quê? Porque a única coisa que faz a criança entrar no ensino fundamental é a idade de 6 anos, tá? Até o dia 31 de março, beleza? Tá? Então completou 6 anos até 31 de março, essa criança entrará no ensino fundamental. Então a frequência na educação infantil não é obstáculo, ou melhor, a não frequência na educação infantil não é obstáculo para a criança entrar no ensino fundamental. Tudo bem? E as vagas em creche e pré-escola devem ser oferecidas próximas às residências das crianças, tá? Próximo às residências das crianças. Ok, esse tópico é extremamente importante para fins de sua prova. Tudo bem? Um outro ponto que nós temos que destacar é sobre a jornada. Só para os encargos de consciência, eu sei que você já sabe, né? A educação infantil, ela pode ser parcial ou ela pode ser de tempo integral, de tempo parcial ou tempo integral. O que define é que no de tempo parcial é que a jornada mínima diária seja de no mínimo 4 horas, ok? Tá? Então mínimo 4 horas. Tempo integral é que a jornada mínima diária seja de no mínimo 7 horas diárias, tá? 7 horas diárias. Beleza, tá?
E aí nós chegamos nos princípios. Esses princípios, eles têm, nos últimos anos, ampliado a possibilidade de cair em prova, né? Não só aqui nessas diretrizes, mas como, por exemplo, na próprias DCNs, né? Na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, né? São elementos que geram ali aspectos voltados para a aprendizagem do ser humano em toda a educação básica. Então, em toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, há necessidade de respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos, tá? Éticos, políticos e estéticos. O que eles são? Primeiro, quando a gente fala dos princípios éticos, nós estamos falando da perspectiva, né, aonde voltamos ali especificamente para o respeito ao bem comum. É o ensinamento da ética, é a ação da ética, o respeito ao bem comum dessas crianças e dos ambientes escolares, o respeito ao meio ambiente, o respeito às diferenças culturais, às identidades, às singularidades. Então, os aspectos dos princípios éticos estão relacionados a isso. Quando nós vamos para os princípios políticos, né, obviamente com uma influência crítico-social dos conteúdos, essa perspectiva dos princípios políticos está mais voltado para a característica da cidadania, ou seja, do conjunto dos direitos civis, do conjunto dos direitos políticos, do conjunto dos direitos sociais. Por isso, políticos. E esses direitos de cidadania que essa criança tem é exercido, né, ali dentro de uma criticidade, né? Ou seja, que eles tenham a perspectiva crítica sobre a legislação que o cerca, sempre voltado para o respeito à democracia, que é ali o regime, né, político que nós vivemos em nosso país, beleza? E estético. Estético está relacionado à própria perspectiva da ludicidade, né, da sensibilidade, da criatividade dessas crianças. Então, os estéticos está voltada para essa criatividade, essa ludicidade, sempre voltado também para as manifestações artísticas e culturais relacionados a esse princípio, beleza? Então, princípios éticos, políticos e estéticos são bastante tranquilos e a gente precisa conhecê-los. Depois disso temos as concepções de proposta pedagógica, né? E aonde que eu destaco esse último ponto aqui, na verdade era para destacar todo esse último ponto. Por quê? Porque aqui fica claro nesse último ponto que a educação infantil também tem ali uma ferramenta para ações do que nós podemos, quando aplicamos um projeto político-pedagógico, ações que podemos definir como ações políticas e não somente e exclusivamente pedagógicas, tá? Tanto é que ele vem dizer assim para a gente, ó, que dentro do campo da concepção da proposta pedagógica, é necessário construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade, prometidas com a lucidez, a democracia e sustentabilidade do planeta. Então, construir novas formas de sociabilidade. Quando se fala construir novas formas de sociabilidade, naturalmente, então, é uma crítica a antigas formas de sociabilidade. Tá? Então, percebe-se aqui, sim, uma perspectiva progressista neste âmbito, tudo bem? Tanto que ele vai complementar isso no segundo ponto, quando ele fala assim, ó, com rompimento de relações de dominação. E aí ele cita, com rompimento de relações de dominação etária, tem que romper, então, as relações de dominação etária, também socioeconômica, também ético, racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Então é uma perspectiva claramente política progressista, aonde que aplica-se na educação infantil uma demanda focado aí para a busca do rompimento de relações de dominação etária, tá? De dominação etária, de rompimento de relações de dominação religiosa, tá? A gente aplica-se então para que haja esse rompimento, ele vai falar que isso será feito com a construção de novas formas de sociabilidade, com subjetividade em relação a essas
atividades, beleza? Então aqui claramente a gente percebe uma ação política progressista, vinculado claramente a perspectivas críticos sociais do conteúdo, a um currículo crítico e também a um currículo pós-crítico, aplicado em nosso país na educação infantil, beleza? Educação infantil tem também essas respectivas demandas, beleza? Depois ele fala sobre os objetivos da proposta pedagógica, beleza? Organização do espaço, tempo, materiais. Ele vai citando aqui alguns que são bem tranquilos. E aí ele fala sobre alguns pontos que me chamam a atenção e tem que chamar porque pode vir cair em prova. Primeiro, quando a gente fala sobre a educação infantil, ele vai falar que a educação infantil precisa trabalhar com respeito à diversidade. Então, a proposta pedagógica, ela tem que ter os aspectos da diversidade. Esse respeito à diversidade me chama a atenção dois pontos que aí são bastante óbvios. O primeiro ponto, que dentro dessa educação infantil é necessário trabalhar com a valorização e o respeito das crianças em relação às questões de cultura africana e afro-brasileiras, bem como o aspecto do combate ao racismo e à discriminação. Beleza, senso comum, eu sei que você já sabia disso, sem maiores problemas, tá? E depois ele vai respeitar, continuar isso falando assim, olha, que toda criança tem a dignidade da pessoa humana. Então essa dignidade da pessoa humana precisa ser respeitada. Beleza? Precisa ser respeitada. E para isso é necessário proteger a criança contra todas as formas de violência. Sejam aquelas violências físicas, sejam aquelas violências simbólicas, sejam a negligência a essas crianças, tá? Então é necessário protegê-las e para isso é necessário até mesmo encaminhar, quando elas acontecerem, as informações para as instâncias competentes que combatem a essa violência. Estamos falando aqui do Conselho Tutelar, do Ministério Público, da Vara da Infância e da Juventude, da própria polícia, das instâncias competentes para analisar essa perspectiva. Beleza? Tá? Show, show, show. Ok. Depois ele vai falar sobre a proposta pedagógica e crianças indígenas. Também sem muito detalhes, a LDB já deixa isso bastante claro, que basicamente quando a gente fala sobre comunidades indígenas, jamais podemos esquecer que as comunidades indígenas têm autonomia. Então a educação infantil nas comunidades indígenas também é dada com a autonomia. São as próprias comunidades que, através da sua autonomia, definem como será esse modelo de educação dessas crianças. Eu vou até mais além. Na comunidade indígena é a própria comunidade que decide se terá educação infantil ou não. Tá? É ela que decide, porque ela tem autonomia. Tá? Ela tem a autonomia. E eu vou um pouquinho mais além, até mesmo indo além do que está aqui nas diretrizes, porque a Constituição Federal Brasileira fala que as comunidades indígenas não têm somente autonomia, igual está aqui nas diretrizes, mas sim elas têm soberania, tá? Soberania. Ou seja, é ela que decide como será feito e se será feito as atividades educacionais dentro da sua respectiva comunidade indígena, beleza? E aí ele vai falar que tem que respeitar a cultura, a língua dessa própria comunidade, as questões tradicionais dessa própria comunidade, tudo bonitinho. Depois ele fala sobre a proposta da educação infantil para as crianças do campo. O que me chama bastante atenção aqui é a definição de criança do campo para essas diretrizes. Ela abre um pouquinho o leque do termo campo. Tá? No termo campo, então, eles falam assim, a proposta pedagógica da educação infantil das crianças são para aquelas crianças filhas de agricultores, familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, entra aqui como educação do campo, assentados e acampados de reforma agrária, que são coisas diferentes, tá? Acampados é uma coisa, assentado é outra coisa, juridicamente são coisas diferentes. Tá? Quilombolas, caiçaras e povos da floresta. Então perceba que aqui nas diretrizes da educação infantil trata os quilombolas
como educação do campo, tá? Como educação do campo. Quando nós vamos lá para as DCN no seu âmbito geral, as comunidades quilombolas, elas têm ali, né, a sua própria modalidade de ensino, mas aqui ela é colocada dentro das infâncias do campo, né, dentro da proposta pedagógica, as infâncias do campo, beleza? Tá? Aí basicamente vai falar que tem que respeitar as questões culturais, as tradições, as identidades dessas comunidades. É óbvio que tem que respeitar a cultura caiçara, as tradições caiçaras. É óbvio que tem que respeitar ali as culturas ribeirinhas, as tradições ribeirinhas, daquelas comunidades que vivem à beira do rio, né? Ribeirinhas, beleza? Então é necessário respeitar isso, né? Respeitar os calendários, as rotinas, as atividades, né? Para que essas crianças. Ok. Depois ele fala sobre os eixos do currículo. Né? Basicamente, ele fala em relação aos eixos do currículo, aquilo que Anísio Teixeira, né, sempre disse, que a educação não é somente ali, uma escola não é somente um depósito de criança, né? Mas é necessário ter ali uma objetividade para que haja uma escola, beleza? Não é um depósito de criança apenas, é necessário que haja uma objetividade. Então, os eixos do currículo, aplica-se essa perspectiva dessa objetividade. É por isso que ele fala que é necessário ter como eixos norteadores para a questão do currículo, né, as interações e as brincadeiras dessas crianças. Beleza? Através da interação e das brincadeiras, nós aprendemos, essas crianças aprendem. Por exemplo, ele fala aqui, ó, favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e progressivo domínio por elas de vários gêneros, de forma a expressões gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Né? Então ele vai citando aqui algumas questões que tratam sobre o dia a dia da sala de aula da educação infantil. Beleza, beleza, beleza. Tá? Beleza, beleza. E aí, nós chegamos na avaliação. A avaliação, eu também destaco, porque ela tem uma relevância significativa, tá? Que jamais podemos esquecer. Primeira coisa, não confunda, não trate como sinônimo prova e avaliação. Prova é uma coisa, avaliação é outra. Prova é uma das formas de avaliação, mas a avaliação é um mecanismo pelo qual acompanhamos ali o desenvolvimento de um indivíduo que está em processo de ensino-aprendizagem, seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação superior. Então a avaliação acompanha o desenvolvimento daquele indivíduo, daquele ser humano. Beleza? Então a avaliação acompanha. Para que haja avaliação, ela pode ser feita de diversas formas. Nós já estudamos, né, anteriormente que a avaliação ela pode ser uma avaliação ali processual, formativa, que é o que de fato desejamos hoje. Ela pode ser uma avaliação diagnóstica, né? E até mesmo ela pode ser uma avaliação somativa, tradicional, que não é exatamente o que desejamos hoje. Quando nós falamos sobre avaliação aqui como desenvolvimento, o que você precisa entender de fato é que a avaliação na educação infantil nunca, jamais, em hipótese alguma, poderá ser utilizado para mecanismos de promoção de uma criança. Entendeu? Então a criança está ali no primeiro ano da pré-escola, tá? Ela está ali no primeiro ano da pré-escola. Certo? Ela vai ter, o professor, a professora vai avaliar essa criança, mas essa avaliação não é o que decide se essa criança será promovida para o segundo ano da pré-escola ou se ela permanecerá no primeiro ano. Afinal, ela não vai permanecer no primeiro ano. Tá? Se ela está lá no segundo ano da pré-escola, terá avaliação? Terá, mas não é essa avaliação que vai definir se ela vai para o ensino fundamental, para o primeiro ano do ensino fundamental. Não é essa avaliação que define isso, beleza? Então é importante percebermos que existe essa perspectiva, que jamais, em hipótese alguma, na educação infantil, a avaliação será objetivo de promoção para as crianças. E isso não significa que não terá avaliação, muito pelo contrário. A avaliação existe e ela é necessária, ela tem que existir. Beleza? Mas ela não é para objetivo promocional dessa
criança. Então, se não é por objetivo promocional, ela também não é motivo para que haja a retenção da criança naquele respectivo ano na educação infantil. Tudo bem? Essa avaliação, ela tem que ter ali o profissional que está avaliando, tem que fazer uma observação crítica e criativa das atividades dessa criança, através ali de várias ações como relatórios, fotografias, né, entre outras. Beleza. E por fim, né, para a gente encerrar então essa diretriz, né, as minhas análises sobre essa diretriz e focado aí no que pode cair na sua prova, né, a sua correlação com o ensino fundamental. E aí é bastante óbvio, né? Bastante óbvio, mas está aqui. Ele fala assim, ó, que da educação infantil para o ensino fundamental haverá uma transição, porque sai de uma etapa e vai para uma outra etapa, tá? De uma etapa e para uma outra etapa. Se tem uma transição, é óbvio que é necessário garantir a continuidade nesse processo de aprendizagem. É isso que, atualmente, a Base Nacional Comum Curricular afirma, que é necessário garantir essa continuidade. Não existe mais quebra da educação infantil para os anos do ensino fundamental. Da mesma forma, não existe mais quebra do ensino fundamental para o ensino médio, mas sim uma perspectiva real de continuidade no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, todas as atividades da educação infantil devem promover ações focadas na continuidade que essa criança terá ali no primeiro ano do ensino fundamental. Beleza? Tranquilo? Amados meus, fico por aqui. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.